Olá, boa noite, Luciana Dolores, nossa Boa noite. coordenadora de Minas Gerais. Boa noite, Laira Arvelos, companheira de live e também de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindas nesse espaço. E eu gostaria de dar boas-vindas a todos que irão nos assistir ao vivo ou então depois, porque fica aqui gravado. Assiste de tarde, de noite, madrugada, a hora que você quiser. E a gente fica muito feliz que você tenha acesso a essas lives que estão uma delícia de assistir. Vamos lá começar? Luciana, explica para a gente a escolha dessa temática para a gente ouvir. E eu vou ouvir lá de baixo, vou deixar vocês aí, ok? Isso. Uma boa noite. Pode ser um dia comum, como um outro dia qualquer. Pode estar debaixo da cama ou depois da porteira, onde você quiser. Pode vir de manhã, feito beijo na testa, na hora da gente acordar. Pode ver de tardezinha, quando você voltar. Pode ser fruta caída ou palavra escondida num verso qualquer. E vai mudar sua vida, vai. Pode entrar pela sua janela e sair pela porta sem ninguém te avisar. Pode ficar ao seu lado sem você notar. Pode vir da sua cabeça ou subir pela espinha para te arrepiar. Pode ser só uma ideia para você pensar, mas vai mudar sua vida, vai. Eu sou Luciana Dolores, estou representando Minas Gerais. Sou de Patrocínio, uma cidadezinha pequenininha aqui do interior. E a temática é para a gente poder falar um pouquinho nessa noite das maravilhas dos autores mineiros. Vamos passar aí um pouquinho pela nossa mineirice. Estou aqui com a minha parceira, Laira Arvelos. Boa noite todo mundo, boa noite, Luciana. Eu sou Laira Arvelos, né, companheira aí da Luciana, filha do coração. Eu também sou aqui de Patrocínio. Nós juntas estamos na Companhia Borboletas no Aquário, né, uma companhia de teatro, contação de história e música. E aqui em Patrocínio a gente está muito ligado nas artes, né, na promoção da literatura. E eu acho que essa temática de escritores mineiros é algo que mexe muito com a gente, né, Luciana? Isso. E aí, você começou com Milton, né? Não tem como começar melhor. O primeiro autor que eu queria trazer, é o Bartolomeu Campos de Queiroz. Bartolomeu é um escritor muito do coração para mim. Eu trouxe esse livro, né, O Até Passarinho Passa, que é um livro infantil, que foi uma das, se não a minha primeira contação de história. E eu acho que o Bartolomeu, ele fala, se fosse escolher alguém para falar sobre Minas, seria realmente Bartolomeu, porque eu acho que ele tem uma sensibilidade na forma como que ele fala, o jeito que ele escreve, a gente consegue escutar os passarinhos no fundo, sabe? Sentir o cheiro. Ele fala muito de memórias, e memórias assim de Minas, da questão desse contato com a natureza, com o chão. É recorrente ele falar dos passarinhos, né? Falar da relação com a família, com os avós. Tem o livro O Olho de Vidro do meu avô dele também, que é outro que eu amo muito. E aí eu separei um trechozinho desse livro que chama Sobre Ler, Escrever e Outros Diálogos, do Bartolomeu, que é um livro que tem um conjunto de textos dele, não em ordem assim cronológica, mas ele fala, nesse primeiro texto, ele fala sobre a infância dele, sobre que ele ganhou um violino, né? E aí, só no finalzinho desse conto, ele fala assim: o certo é que amei de fato meu violino. Era o lugar dos meus diversos estados. Foi o meu primeiro mapa, minha primeira viagem, meu primeiro confessor. Um dia meu pai, num dos brandos momentos de desentendimento com a minha mãe, quebrou meu violino
eu nunca mais toquei. Na escola, aprendi a mais abstrata das lições. O sol era uma estrela de quinta grandeza. Saber tal coisa, segundo a professora, era um passo para vencer na vida. Eu tenho um retrato de minha mãe, tamanho postal. Entre flores e trepadeiras, fotografia que ele ofereceu a meu pai durante o noivado, com a seguinte dedicatória: ao meigo Geraldo, uma pálida lembrança da Maria. Sou apaixonada, Lu, pelo Bartolomeu. Ó, também sou suspeita para falar, mas meu livro preferido do Bartolomeu é o Indês. O Indês, ele fala muito sobre tudo isso aí que você disse, sobre as vivências, as memórias dele. E o interessante do Indês é que é uma expressão bem mineira, que eu não sei se todo mundo sabe o que significa, que é um ovo que é colocado lá no ninhozinho para que a galinha tenha como referência quando ela for colocar os ovos dela lá para serem chocados, para guardar os seus pintinhos ali, ela não coloca em qualquer lugar. Então, aquilo para ela, ela entende aquele ovo que ficou ali, ela entende como ninguém tocou, então é um local de confiança para ela deixar todos os ovinhos dela. Então, eu gosto muito do Indês porque ele fala disso, ele fala do lugar que ele viveu, na história fala sobre o menino Antônio. O menino Antônio que nasceu de 7 meses, que teve que tomar banho de sangue de tatu, teve um umbigo jogado no rio, de várias coisas assim das nossas tradições mineiras. E ele fala sobre a questão de tudo isso que o Antônio passou e o Antônio então vingou. Porque o Antônio, como ele nasceu antes do tempo, era difícil de vingar, que também é uma expressão bem nossa aqui. E ele estava retratando ali nesse livro Indês toda a infância dele que ele teve, que ele nasceu de 7 meses, ele passou por muitas dificuldades para poder vingar na vida, como ele mesmo retrata, e toda aquela questão do lugar, da gente sentir, como você falou, o cheiro de onde ele está. Você quase sente o vento, que ele vai falando sobre o ar, que é diferente, o cheiro que o ar tem, o sabor das delícias lá. E o livro me chama muita atenção, tem um trecho dele que eu sou apaixonada, que ele fala que era silencioso o amor. Podia se adivinhá-lo na mãe, enxaguando as roupas na água de anil, mas via-se o amor entre suas mãos desfolhando o repolho, cortando a couve, cristalizando figos, bordando folhas de canela sobre o arroz doce na tigela. Lia-se o amor no corpo forte do pai, no seu prazer pelo trabalho, em sua mansidão pelos longos domingos. Era silencioso, mas escutava-se o amor murmurando. Experimentavam o amor quando estavam assentados no calor da cozinha. Então, esse livro, para quem não conhece, fica a dica para fazerem a leitura. Indês, que também eu vejo o Indês, assim, acho que ele me toca muito por isso, por essa questão, como uma metáfora de que sempre tem um livro que vai ficar no conforto para que a gente busque mais um livro e cada vez mais, e quem chegar também tem um contador, tem um leitor, e sempre vem outros e outros, e nós, nessa vida aí, servimos como Indês, como é chamada aqui nas nossas Minas Gerais. E assim, eu só tenho uma dificuldade até para falar, porque o livro ele até me emociona, porque ele fala de muitas coisas da vivência de muitos nós mineiros. O Bartolomeu, ele tem realmente essa maestria em tornar isso tão nosso, né? Tem outro livro também dele que muito fala assim dessa questão da família, fala de Minas, que é Por Parte de Pai. Aproveitar para mim não esquecer, eu vi aí que Sônia e Vera mandaram um boa noite, saudade de vocês, meninas, e a Cecília também. E como você falou sobre amor, né? Que é uma coisa que o Bartolomeu fala muito bem, com
e eu gosto de repetir, como se fosse algo palpável mesmo. Tem outro autor que acho que fala muito de amor, e é nosso amorzinho, né, em comum, que é o Drummond. Eu separei uma frase aqui do Drummond que diz: se você sabe explicar o que sente, não ama, pois o amor foge de todas as explicações possíveis. O Drummond, Carlinhos, né, para os mais íntimos, Carlos Drummond de Andrade, esse escritor maravilhoso. E aqui eu tenho o livro As Impurezas do Branco, e tem um poema que chama O Homem, as Viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte. Ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado. Que lugar quadrado? Vamos a outra parte. Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto? Idem, idem, idem. O homem funde a culpa se não for a Júpiter. Proclama justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê, ele inventa, roupa insuperável de viver no sol. Põe o pé e mais que chato é o sol, falso touro espanhol. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem. Está equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de ir a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Como que pode? Drummond, eu não tenho palavras para explicar como ele é lindo escrevendo, como ele tem crítica, ele tipo mexe mesmo nas feridas e nas coisas ruins, né? Mas de uma forma assim, eu acho, para mim a beleza da poesia é isso, porque é uma coisa bonita para falar do feio, é uma coisa bonita para realmente tocar na ferida. E acho que o Drummond faz isso com maestria também. E principalmente com a questão do humor, né? Ele vem aí com uma criticidade, ele vem mexendo com as emoções da gente, mas quase sempre com muito humor. Hoje eu até estava comentando com a Laira, nós fomos conversar a respeito dos livros que das nossas escolhas para essa noite. Aí ela falando comigo quais os autores que você quer apresentar. Eu falei para ela, olha, eu me perdi no Drummond. Eu li vários autores mineiros, mas quando eu cheguei no Drummond, eu fiquei perdida, eu me perdi, dali eu não conseguia sair. Porque, por mais que eu conheça já alguns textos dele, por mais que eu conheça alguns livros, mas sempre que eu leio o Drummond, ele mexe comigo de uma outra maneira. Ele sempre tem alguma coisa que me emociona, é difícil falar de Drummond. O Namorado de Bianca. Esse aqui é meu livro preferido, para quem não conhece, As Palavras que Ninguém Diz. Mas ele teve coragem de escrevê-las. Telefonema é o cronista. Bom dia, aqui é o Roberto. Que Roberto? Namorado da Bianca. Que Bianca?
Minha namorada, não adiantou muito. Não tem importância, isso é para mim que tem. Ser namorado da Bianca é uma coisa incrível. Incrível porque... Pois eu continuo não acreditando que sou namorado dela. Parece um filme. A Bianca é sensacional. Namorado da gente sempre é sensacional. Enquanto dura o namoro, o de vocês é novo, tem uma semana, mas é pro resto da vida. Entendo, o resto da vida é um mês. Estou numa de eternidade. Não quero saber quando a eternidade acaba. Tem razão. A eternidade é muito relativa. O infinito também. Você conhece aquele soneto de Vinícius? Está guardado com os papéis do carro, matrícula da faculdade, identidade e o escambau. Porque não guarda na cabeça. Guardo mais a lembrança da Bianca, que é o maior soneto da Terra. Lindo. E o que você deseja? Uma crônica especial para ela. Eu não conheço a Bianca. E precisa? Sempre é útil a gente saber do assunto que está tratando. A Bianca não é um assunto, ela é minha namorada. Nesse caso, faça você a crônica, então. E o senhor publica? Não posso. O jornal é que escolhe os colaboradores. Mas eu não quero receber nada. Quero só dizer que eu estou namorando a Bianca e estou feliz. Não é importante no Dia dos Namorados? Acho que isso ficaria bem nos classificados. Eu pagando como se anunciasse a venda de um gravador usado, uma prancha havaiana? Mas o que você quer não é anunciar o mundo, seu amor a Bianca? Eu disse amor? Não disse a palavra, mas percebi que o coração está vazando de amor por ela. O senhor não entendeu. Eu estou fissurado pela Bianca. Mas não tem nada que ver com esse tal de sentimento burguês de que falou. Como? Então o amor para vocês é um sentimento de classe? Mais ou menos. Ou se não, palavra furada sem sentido. Explique. Os senhores da sua geração falam muito nessa coisa e nunca explicavam bem em que consistia. Confusão total. Tinha gente que se matava por causa dela depois de matar os outros. Essa a gente não assume. Como assim? Não assume mesmo. Agora, namoro e namorada são outra coisa. Dá para gostar e curtir. É legal e não funde a culpa. Sempre achei que namorar fosse uma espécie de vestibular para o amor. Erro de geração. Namorar é muito mais positivo. Amor é, em geral, é a desvalorização do namoro. O fim e o namoro é completo, sabe? Teoria nova. É antiga, desde o começo do mundo, mas até agora o pessoal mais velho não tinha percebido. Nós que pegamos o espírito da coisa. Nós quem? Eu, a Bianca, a turma. Não vai mesmo fazer a crônica sobre a Bianca? Não sabe o que isso representa para o pessoal arejado que sabe das coisas. A Bianca é um símbolo, mas eu não sei das coisas, não posso escrever. Eu pensava que cronista soubesse, mas eu manjo. Vocês fazem a crônica do passado mal informado. A gente não pode exigir muito de vocês. Quem sabe de namoro é o namorado. Papo fundo. Tchau. E esse é o Drummond, escrevendo aqui um diálogo que alguém teve com ele enquanto ele escrevia para o jornal, pedindo que ele escrevesse sobre o que ele sentia pela Bianca, mas sem falar de amor, porque amor era coisa do passado. Desse mesmo livro aqui dele, que tem inúmeras crônicas aqui, para quem não conhece, fica a dica, faça uma leitura. Tem também o caso... Só para te falar que a Sônia falou que foi uma ótima escolha, e também mandar um abraço para Ana, para Kátia e para Cecília, que diz que é a última poesia para ler com café. Exatamente. Esse livro aqui é ótimo para fazer leitura com café. Tem várias crônicas aqui, tem a do caso de Chá. O caso de Chá, ele conta a história de uma senhora que morava sozinha e que passava por ali sempre um senhor carroceiro e ela não tinha ninguém para conversar, acabou puxando uma conversa e o chamou para tomar um chá. Ele disse que não gostava de chá, mas ela insistiu e ele acabou entrando. Então ela falou que fazia um chá para ele, mas que ela também não gostava muito de tomar chá e que ele tomasse, que o chá dela era bom. E ele falou que, na verdade, ele gostava era de plantar ervas para fazer chá. E que ela tinha um quintal muito bom, se ela não deixaria ele plantar algumas ervas ali. E a senhora, muito inocente, fez amizade para ter alguém para conversar, até ajudava ele a cultivar essas ervas lá no quintal.
O filho que morava fora do país voltou. Quando ele chegou em casa, a mãe disse que estava com o quintal todo cheio de algumas ervas para fazer um chá, que o chá era muito bom. E ele achou que a mãe estava tão alegre, tão leve, e ele pediu para ver essas ervas. Quando ele chegou no quintal, ele, mãe, você está maluca? Isso não é erva para chá, era maconha. Esse também é outro texto que é muito bom aí para ser lido, Tem outro desse livro aqui também que fala A Estranha Linguagem dos Namorados. Oi, meu berilo. Ele vai falar sobre como a gente fala com os nossos amores, aqueles termos que a gente usa, meu benzinho, meu trenzinho, meu querido. Aqui em Minas, meu trenzinho é um elogio. Não é que é um trambolho, que é enorme. Quando a gente fala meu trenzinho, é porque está falando com carinho, está falando com muito amor. E ele coloca um pouco desses termos aqui nesse texto dele. Oi, meu berilo. Oi, meu anjo barroco. Minha tanajura, minha orquestra de câmara. Que bom você me chamar assim. Meu pessegueiro da Flórida. Você gosta, minha calhandra? Adoro meu teleférico iluminado. Eu também gosto muito de ser tudo isso que você me chama. De verdade, meu jaguaretê de paina. Juro, meu cavalinho de asas. Então diz mais, vai. Meu oitavo, décimo quinto pecado capital. Minha janela sobre a Acrópole. Meu verso de Rilke. Minha Malvaciara. Meu minueto de Versailles. Mais agapanto meu, tempestade minha folia com variazione de Corelli, meu isto e aquilo enguirlandado, meu eu anterior a mim, meus diálogos com Platão e Plotino ao entardecer, minha úlcera maravilhosa, ai que lindo, lindo meu colar de cavalheiro, inglês num retrato de Tiziano, meu fundo do mar, você me põe louca, louca de amar as pedras, de patinar as nuvens, tuas paisagens, teu subsolo infernal, teus labirintos são superiores em felicidade a qualquer declaração dos direitos do homem. Estaremos, mesmo depois que os séculos se explorarem, o meu desenho rupestre, meu formigão atômico, mandala, raio laser, cestina, tudo meu, é claro, clepsidra, sequoia, minha, diálogo e vários outros termos aqui que ele vai colocando que os namorados falam uns para os outros. O Drummond é realmente um trenzinho, né? Um trenzinho. Lu, o texto das ervas está aí nesse livro? Sim, o caso de chá. Eu vou comentar. Caso de chá, que a Kátia perguntou o nome. Caso de chá. Está nesse livro aqui. Caso de chá. As palavras que ninguém diz. E aí, assim, só para a gente lembrar que assim, o amor com o Drummond é realmente muito existente, que a Companhia Borboletas na Aquário, a gente tem alguns espetáculos que falam sobre autores, né? Espetáculos biográficos. A gente tem o Amado por Elas, que é a nossa paixãozinha, que fala sobre Jorge Amado, Pelos Olhos de Vinícius, que a gente fala sobre Vinícius. E eu acho, se eu não me engano, foi o primeiro que a gente fez, foi sobre Drummond, né? Foi sobre o Drummond, sim. Drummond, que eu falo que o meu poema preferido é E Agora José, que você me comentou que tem uma história que eu nem sabia sobre. Tem aqui nas bandas de Minas Gerais, conta a lenda que esse poema E Agora José, ele escreveu por conta de uma história que ele ficou sabendo que aconteceu na fazenda. A moça namorava com o rapaz, e aí o pai dela não aceitava o namoro, mas um dia o pai pegou os dois no flagra, e ele estava com uma espingarda, apontou a espingarda para o amado, que era o José, e disse, e agora, José? E foi daí que, segundo a lenda, o Drummond escreveu o poema E Agora, José. Maravilha. Você tem algum livro da Adélia Prado aí? Tenho sim. Adélia Prado, Bagagem. Eu tenho alguns livros da Adélia também. Qual que você pegou? Bagagem. A Bagagem. Então, vou pegar o Coração Disparado. A gente tem uma coisa
em comum que acho que foi eu vi isso uma vez num texto, eu esqueci do autor, mas que as pessoas elas gostam de ler seus futuros, né, diversas formas, né? Tem gente que lê na borra do café, tem gente que acredita, tem várias formas de acreditar sobre como algo pode falar sobre para a gente sobre alguma coisa. E tem a rapsodomancia, que é quando a gente pega um livro, abre em uma página e lê uma frase que é para dizer alguma coisa para a gente. Então, eu vou fazer com o coração disparado e você faz com bagagem aí sobre essa autora maravilhosa mineira também, Adélia Prado. Então, eu vou pedir para que esse livro que ele deixe uma mensagem aí para quem está assistindo a gente. Tá bom. Vamos ver. O poeta é um homem comum, mas quando diz a tarde não podia tanger, com os bandolins e suas doces nádegas, eu me prostro invocando. Me explica ao decifrador o mistério da vida. Me ama, homem incomum. Adélia. E Para você, com bagagem? Para quem não conhece, a rapsodomancia ela é a arte de saber aí a sorte por meio de palavras de poeta. Então, assim, é aleatório, estamos escolhendo aqui os poemas agora, e para servir aí como mensagem para cada um de nós, para quem está assistindo, para quem vai assistir ainda, com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parte sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz, vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável, e eu sou. Eu amo essa frase. Mulher é desdobrável e eu sou. E esse, ele faz referência ao poema do Drummond, né? O poema de Sete Faces. Isso. Mulher é desdobrável e eu sou. Essa frase, ela me pega muito. A dele é maravilhosa. E eu separei esse livro aqui do Zezinho Colares, lá de Caraí, que eu conheci nos encontros de contadores de histórias lá em Brasília. E aí, como eu falei, a poesia da Adélia falou sobre poetas, a gente falou de Carlos e da poesia, eu achei muito bonito esse poema dele que fala assim: só quem sente é que sabe o valor de ser poeta, viajando no infinito da multiplicidade das palavras, extravasando-se até além dos seus limites. Só quem ama é que é um poeta de verdade, medindo versos e rimas, no desmedido amor, explorando o universo além dos seus limites. Viver a poesia é comer as palavras, metabolizando letra a letra, alimentando o coração, mente e espírito, ao criar em si a aura da iluminação, no dom iminente de ser, criar, trabalhar, burilar, bailando em ritmo musical, fonemas e sílabas, palavras e frases, construindo com grandeza versos simples ou complexos, acima de tudo, autênticos, mais do que tudo, livres, às vezes leves, às vezes duros, às vezes mansos ou sibilantes, às vezes escarpas, às vezes estradas, soltos, pois é imaterial em essência. Esse é o Zezinho Colares falando sobre o que é ser poeta. Eu realmente gostei, e o Zezinho, ele é um senhorzinho que canta muito e está sempre, assim, nas atividades, está sempre
quietinho no canto dele, assim, eu realmente vejo um poeta quando eu olho para ele. Lu, você tem mais Sim. algum poeta, algum escritor para falar? Eu continuo Ou eu aqui posso com a continuar? Adélia. Porque a Adélia, ela tem toda uma questão, ela tem uma simplicidade no estilo dela, no jeito dela escrever. Ela retrata muitas questões do cotidiano, ela consegue colocar situações do cotidiano de uma maneira leve. Às vezes até algumas coisas que são mais pesadas, como esse aqui, Deixa das Três Irmãs. As três irmãs conversavam em binário lentíssimo. A mais nova disse: tem um abafamento aqui, e pôs a mão no peito. A do meio disse: sei fazer umas rosquinhas. A mais velha disse: faz 40 anos já. A mais nova tem a moda de ir chorar no quintal. A do meio está grávida. A mais cruel se enterneceu por plantas. Nosso pai morreu, diz a primeira. Nossa mãe morreu, diz a segunda. Somos 3 órfãos, diz a terceira. Vou recolher a roupa no quintal, fala a primeira. Será que chove? Fala a segunda. Já viram minhas sempre vivas? Falou a terceira. A de coração duro e soluçou. Quando a chuva caiu, ninguém ouviu os 3 choros dentro da casa fechada. Ainda que ela fala de uma situação, um assunto, um tema mais pesado de choro, às vezes das dores que a gente segura, que a gente carrega e que tem que colocar um sorriso no rosto e seguir adiante, mas ela coloca de uma maneira mais leve, faz a gente pensar na gente, nas nossas histórias, no outro, como está o sorriso do outro, que nem sempre alguém que está sorrindo, ele está carregando um coração leve. Às vezes o sorriso é para esconder muita coisa que nós estamos carregando. Muito. E assim, acho que você definiu muito bem a poesia da Adélia Prado, porque ela não... Às vezes os autores, os escritores têm uns artifícios, né? Tem algumas formas, tipo, que usa da língua portuguesa mesmo, com algumas figuras de linguagem, né? Tem toda uma construção. Assim, a Adélia, ela é direta, mas que não deixa de ser muito profunda, né? E aí, como você falou dela e acho que dessa força de mulher, eu separei 2 lindos livros, eu não estou me dando bem com essa câmera, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E, assim, falar dessas autoras é meio que... Acho que tem que pedir licença para ler a palavra dessas mulheres, porque a Conceição Evaristo, a poética dela, ela é muito forte, assim, ela é realmente uma escritora visceral, assim, os contos dela, eu conheci mais as poesias, mas depois que eu li esse livro, né, de contos, os contos delas tratam a questão, principalmente da mulher negra, de uma forma tão crua, tão dura, mas também, ao mesmo tempo, tão leve e poética. Eu sou realmente apaixonada com os escritores e as escritoras que conseguem fazer isso, sabe? Falar de dores tão reais, tão nossas, mas de uma forma poética. E aí eu vou ler o comecinho do primeiro do conto, né? Que é esse Olhos d'Água, que ela fala assim: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelava de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer, entre um afazer e outro. Eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos da minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite
se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? E aí, essa é Conceição Evaristo, que fala do preconceito, que fala das desigualdades sociais, que fala da questão do racismo, que fala da questão da mulher, né, da violência contra a mulher, de uma forma assim única, e falando em mulheres únicas, essa senhora, essa maravilhosa, Carolina Maria de Jesus, ela realmente é gigante. Eu tive o prazer de ir lá em Sacramento, né, ver ver mais de perto algumas coisas sobre a vida dela. E Carolina, o que mais me pega, assim, o que mais me atravessa na literatura dela é como ela retrata a fome. É como que ela consegue falar disso, né, de uma forma tão de dentro, né, porque é uma vivência dela, mas ela escreve isso. E aqui o quarto de despejo, que é como se fosse que é um diário, né? No dia 17 de maio, ela coloca: levantei nervosa, com vontade de morrer, já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outros países sofrem igual os pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brincar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela, o motorista e seu ajudante jogam umas latas, a linguiça enlatada, penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis? Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais? E quando apodrece, jogam fora para os corvos os infelizes favelados? Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar, mas a lata estava estufada, já estava podre. Carolina. Carolina Maria de Jesus. Tenho aqui também Casa de Alvenaria. Ela fala assim: dá a impressão que eu sou sua escrava. Ele anula os meus ideais. Todos escrevem romances e dramas, e ele quer obrigar-me a escrever diário. Um dia ele disse-me que quer fazer o povo tomar medo de mim. Por quê? Isso é maldade. Cheguei à conclusão que os pretos não devem aspirar nada na vida. O mundo não é para os pretos. O mundo é dos brancos. Nós, os pretos, somos capachos que eles pisam e nos esmagam. Quando o preto grita igualdade, eles põem mordaça. Quando a gente não tem sorte, quando perde-se a ilusão, tudo é triste. Só a morte é a única solução. Lembro quando mamãe dizia: aprende o corte e costura, e eu alegre respondia: não, o meu ideal é literatura. Nada mais para mim existe. Vivo desiludida, a minha alma ficou triste, não há encanto na vida. Carolina. Carolina, só lendo, ela é sentimentos, é só a experiência da gente com ela mesmo. Carolina sendo Carolina. Muita revolta, né, também. E mais do que tudo, revolta. Uhum. E aí, gente, como a gente falou dessa temática, eu separei aqui para mostrar, e acho que você pode falar um pouquinho da sua vivência sobre essa temática, que é um livro sobre o Calunga, que é do meu tio, né, Marlenísio, que esse livro é um dicionário com as palavras, né, e o Calunga, a tradução em Calunga. A Calunga é um idioma, gente, é o tio dela que escreveu. Uma próxima oportunidade, nós podemos até convidar a tia dela para poder falar a respeito, porque ela sabe sobre esse dialeto, ela fala fluentemente, ela teve toda essa vivência, é um dialeto dos escravos. Então, consegue ler alguma palavra aí, Laira, com significado? Então, você fala uma palavra aí para mim ver se tem aqui. Deixa eu ver. A gente está falando de escritores, né? Escrever é aprumar o fundo maveiro. Isso. Aprumar o fundo maveiro. Gostei.
Isso. Mais alguma? Nós fizemos um espetáculo uma vez, nós fizemos uma apresentação, teve até uma história, um poema que a Laira leu em Calunga, foram histórias africanas, foi maravilhosa a noite, contamos algumas lendas, foi muito gostoso para todos nós ali, as músicas também, foi uma noite linda diante desse livro aí do Calunga. Caso vocês não conheçam, tiverem interesse em conhecer, ele tem aqui na nossa região para vender, é fantástico, viu, gente? É um dicionário Calunga. Calunga. E eu acho que essa proximidade é uma data, né, ruim de uma situação ruim de ser falada, mas eu acho que a gente não poderia deixar de falar do Mineirinho Ziraldo, né? Exatamente. Eu tenho tipo, a minha particularidade com o Ziraldo é que eu sou apaixonada por Flix. Flix também foi uma das minhas primeiras contações de histórias com Maria Borboletas no Aquário. E eu acho o Ziraldo assim, ele é muito incrível. Ele consegue, nessa questão da criança, né, que a gente tem a questão do menino maluquinho mesmo, né? Ele é muito mágico, encantamento. Ele é realmente um encantamento. Essa é a minha definição de Ziraldo. E a primeira história que você contou foi Flix, não foi? Foi, com a companhia, foi o Flix. A gente contou lá no Coração Fraterno, que é uma instituição de apoio a crianças, né? E aí, tremendo de medo, de vergonha, e ainda tinha, assim, resistência e tal. Mas, assim, eu quero contar Flix de novo agora, que eu tô mais sem vergonha. E Flix define bem o Ziraldo, né? Ele é cor, ele é força, pura poesia. O próprio livro já define ele. Do Ziraldo eu gosto muito, não sei nem se eu posso falar por estar no YouTube, que chama A Bunda Loló. É a história de uma bunda subversiva que ela queria muito fazer um protesto diante de todas as coisas que ela não concordava nesse mundo. Aí, para fazer o protesto, ela queria ficar desnuda. Ela, então, preparou tudo para chegar na praia e chegar lá e revolucionar e mostrar ela do jeito que ela tinha vindo ao mundo. E, de repente, quando ela chega na praia, ela tem a maior decepção, porque ela chegou lá e tinha inúmeras iguais a ela. Estava todo mundo ali do mesmo jeito e ela não conseguiu fazer protesto nenhum. E aí ela começa a organizar uma outra maneira para fazer outro protesto. É ótimo o livro. Ele tem um encantamento, mas também uma metáfora muito interessante. Eu não lembro muito, eu lembro de uma história... Lá, tem um livro do joelho, não tem? Um do joelho, tem algo dos dedos Juvenal. também. Ele consegue falar disso de várias formas, né? Tem várias... A Cecília falou que gosta do Rolim. Isso. E aí, eu separei também aqui um livro, sabe? Ele chama... A gente tem que falar, né? Dos nossos, sempre dos nossos. Esse aqui é a Antologia dos Escritores Patrocinenses. É um livro com vários autores, né? Várias pessoas aqui de patrocínio que escreveu alguns textos. E eu vou ler um texto de uma tal de Luciana Dolores Jerônimo Borges. Você conhece Luciana Dolores? Você escolheu justo ele. Justo esse, não sei porquê, sabe? Mas ele chama Reminiscências. Sou ora futuro, ora passado, perdida entre o que foi e o que será. Não vivo, flutuo em memórias, fato consolidado, mergulhado no que poderia ter sido, ido, ouvindo. Talvez, até se lembro da infância querida, ainda que doída, banhada pelos ais das dificuldades de tropeços. Mas infância, época em que a gente sempre alcança, mesmo que em sonhos todo bem querer, quando me entrelaço em meio às minhas reminiscências, vago no infinito, até me perco. Entro em cada porta que agora se faz fechada,
Nessas portas se encontro com minha essência, ausência de malevolência, medo, fracasso, dor ou tristeza. Dialogo com a lembrança do que fui, vejo sorriso, brilho, luz, inocência, a paz e a esperança que carrega a infância, ainda que em tempo de dores, mas com a magia de encher de cores e alegria. Caminho a passos lentos, tento alcançar todo o vigor da juventude, ainda que rude, momentos de amores calientes, de sentir o tempo além do relógio, na certeza da inconstância que aqui a um segundo não existiremos mais. Essa é a hora que tem que ser agora, ou não dará mais tempo, que passa como o vento. Sinto então a brisa mansa de pés que alcançam no que nunca mais pisarão. Na firmeza de saber onde está indo com a maturidade, tento me aprofundar e percebo que esses pés iam caminhando sem compreender que andarão, andarão, andarão e acabarão voltando ao ponto de partida. A única certeza, ao enveredarmos por essa mata virgem denominada vida, é a constância de encontro com a liberdade, sem querer saber por quê. E simplesmente viver pelo sentir. Porém, abrimos janelas para o futuro, tentando desbravar essa mata. Procuramos, mas acabamos nas reminiscências, em busca da essência e a vontade de viver, que ficou perdida por todo esse caminho. Luciana Dolores. Maravilhosa você. Obrigada. Quer falar sobre esse texto? É difícil falar, porque sempre que eu, por mais que eu tenha escrito, mas me emociona. Foi um livro diante das nossas apresentações, nós ajudamos muito nos saraus, né, que acontece na Biblioteca Municipal aqui na nossa cidade. E aí, diante das várias apresentações dos vários artistas, a própria biblioteca conseguiu um recurso para reunir alguns textos de algumas dessas pessoas que apresentavam, e aí eu tive a honra de ter meu texto escolhido para ir para esse livro, para essa antologia poética, mas é um texto que ele mexe muito comigo, de falar de memórias. Acho que com todos, né? Sempre que a gente pensa aí nas nossas vivências, nas nossas experiências, por todos os caminhos pelos quais nós já passamos, mexe muito com a gente. Maravilhosa. E Lu, eu separei outro livro de uma escritora patrocinense. Você sabe que livro não poderia faltar jamais um livro da escritora patrocinense. Uhum. Precisamos ouvir aí da escritora Laira Arbelos. Esse livro chama Continue Chovendo por Qualquer Coisa. É meu primeiro livro de poesias. É meu xodozinho. E eu comecei a escrever poesias através do Slam do Ponto, aqui na cidade. Para quem não conhece, Slam é um campeonato de poesia falada, né? Poesias autorais. Tem slam em várias cidades no Brasil todo, fora do Brasil. Tem campeonatos regionais, campeonatos... tem o campeonato tipo, do Brasil, depois tem Copa do Mundo, né? Então é um movimento de poesia muito grande. E eu tive o prazer de conhecer o pessoal lá do Slam Daca de Uberaba, e eles, né, abriram uma editora, e aí disso nasceu esse querido livro. E aí eu vou falar uma poesia desse livro, que é uma poesia que fala muito dessa minha relação com a literatura, com a palavra, com a poesia, pois acho que a gente repete isso muito, né, Luciana, que a poesia salva, a literatura salva, né? Acho que a gente tem esse amor pelos escritores, porque a gente sabe o quanto isso nos salva na vida toda. Nos salva e nos salva assim, até com confirmação, né? Você não explicou, mas o livro também ele veio de uma necessidade, de uma depressão, né? Dias que a Laira chama de dias cinza. E nesses dias cinza, o que salvou, o que fez com que ela tivesse lucidez para continuar, foram as
histórias, foi a literatura, e ela foi escrevendo todas essas vivências, e nos livros ela encontrou um pouquinho de cor. A poesia me salvou. E não Isso. uso nesse momento de nenhuma figura de linguagem. Quando a depressão me derrubou, foi ela que tirou o estilete do meu braço e colocou na minha mão caneta e coragem. Eu me lembro como se fosse agora a minha primeira sessão de terapia. Eu só chorava porque de minha palavra não saía. Eu queria falar, mas eu não conseguia. Eu precisava dizer, mas tudo ainda doía. Eu precisava de cura, mas a ferida era grande, hemorragia. Foi num processo de linhas, libertação e alto amor que a palavra me trouxe de novo à vida. E cada vez que eu chorava, eu escrevi. Quando eu recitava, eu renascia. Era sobre eu, era sobre o outro. Era a minha dor, a dor do outro, era a revolta, era muitos pensamentos. No coração de uma poeta pode haver muito desalento. Então, percebe como é difícil ouvir hoje sobre censura? Enquanto notícias vão se acumulando e acham normal frases desesperadoras como "é como a volta da ditadura"? Percebe como, não como nos meus livros, parece que nossa realidade é uma caótica fantasia, pois muita gente foi torturada, silenciada, e há quem flerte com o fim da democracia. Protestos vazios de pessoas que não sabem o que dizem, sobre políticos que não sabem o que fazem, enquanto o conservadorismo tenta tirar literatura e conhecimento de livro didático, pois consideram Macunaíma, os sertões, ou o avesso da pele conteúdo inadequado. E estou falando de direitos humanos, de todos, repetidos na memória, pois se eu falar de uma fala que é tirada de uma mulher, é mais pesada a história. A descredibilização diante de uma denúncia de assédio não nos levam a sério, pois se a arte imita a vida, pensa naquele filme, Olhe para Cima, ficção ou realidade? A fala de uma mulher cientista não é levada a sério nem quando o que ela fala pode salvar a humanidade. Nós, mulheres, filhas dessa pátria nem sempre tão gentil, pelo patriarcado vil, somos silenciadas. Comunidade indígena que denunciou estupro por garimpeiros foi encontrada queimada. Falar também mata, mas o silêncio mata mais ainda. É como se tentassem a todo tempo tirar da minha boca a rima. Muita dor foi silenciada, mas meu ofício enquanto escrevo é fazer da palavra o que ela é, sagrada. Se querem meu silêncio, eu sou sentimento. Se querem me silenciar comigo, vão passar sufoco, pois esse ano eu não morro. A poesia é meu lugar de fala, e eu nunca mais serei uma mulher que cala. E é isso. Que linda! É isso aí. Estamos caminhando já para o fim. Poderíamos ficar aqui quase a noite toda falando dos nossos autores preferidos, dos autores mineiros, tantos textos ainda, tantas palavras ainda não faladas, mas vamos caminhando aqui para um poema que não poderia faltar jamais, que é do Drummond, O Amor Bate na Horta. E de tudo isso que a gente falou, de todos esses textos, e cada um que está nos assistindo, cada contador de histórias, nessa romaria de histórias aí, tudo isso é pelo amor que bate lá no fundinho. Cantiga do amor sem eira nem beira, vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres, tira os óculos dos homens, o amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores, hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta, o amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta, entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos, e quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro, o amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que escorre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca, às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor,
irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo corpos, vejo almas, vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender. E eu acho que é muito disso, né? Como a gente está finalizando, eu acho que quando a gente está na Romaria, que eu gosto muito da frase que fala que contar histórias é a maior forma de amor. Eu acho que as poesias, a literatura realmente trazem muito disso, de sentimento, encantamento, de conhecimento para a gente. Realmente foi um prazer, né? Uma horinha que passou bem rápido. Falei Rápido com você demais. Para agradecer todo mundo que ouviu a gente, que está com a gente até agora e que vai ver depois. E só para aproveitar, sigam Cia Borboletas, né? Nosso trabalho lá no Companhia Borboletas no Aquário, Luciana Dolores, Laira Arvelos. Isso. Acompanhe aí nosso trabalho na literatura, na contação de história, no teatro, na arte como um todo, e vamos construir mais histórias juntos. E continue aí na Romaria, que ainda tem muito mais coisas. Tu tá bonita demais da conta. Eu estou, assim, encantada, sabe? Estou saindo dessa live mais leve, apesar de alguns textos serem muito fortes, como este último que você disse, que nos faz refletir por tanta injustiça com a mulher, né? O aumento do feminicídio, que a gente precisa denunciar, mas tantas palavras ditas de forma tão coerente, poética, nos faz mesmo assim sair mais leves, sabendo que a poesia está contribuindo em todas as áreas da nossa vida. Quero agradecer muito a você, Luciana, a você, Laira, por essa live e pelas escolhas dos textos, né? Foi uma hora que passou, falta só 3 minutos para completar uma hora, e eu nem vi passar, não é? Então, muito bom, muito obrigada pelo trabalho que vocês fizeram, pelos vídeos que você conseguiu juntar, Luciana, que coisa mais linda, não é? Cada um mais lindo que o outro, dá vontade de assistir tudo assim toda hora, né? Do primeiro ao último, não tem que dizer, assista aquele, assista todos, estão maravilhosos, assim como foram maravilhosas as escolhas que vocês fizeram. Muito obrigada por participar, espero vocês o ano que vem, hein? Deus quiser, estamos juntas. Então tá, gente, olha, foi um prazer estar com vocês, a live fica gravada, vocês podem assistir depois, quem não teve a oportunidade de assistir agora, e a gente sabe que domingo é meio pesado, né? Chega uma hora dessa, você já está assim querendo se preparar para o dia de amanhã, que é um dia de trabalho. Então, vamos lá, com fé e força e muito amor, que a Romaria prossegue. E a gente amanhã tem mais, né? Amanhã é o Rio de Janeiro, fechando a participação da região Sudeste na Romaria das Histórias. E vem muita coisa bonita para vocês verem. Eu sou uma privilegiada, porque eu vejo tudo em primeira mão, né? Quando eu recebo, e vou fazer, às vezes preciso fazer alguma edição, às vezes não, é só publicar, mas não consigo não ver todos os vídeos, então eu fico assim encantada e agradeço a todo mundo por esse trabalho maravilhoso. Obrigada, pela oportunidade, viu? É junto dos bons que a gente fica melhor. A gente fica muito melhor, né? Junto dos bons. Tchau. Até mais, tchau.